Boa noite. Estamos aqui para mais uma live do projeto de arte Quem Sou Eu? Onde Estou? Hoje contamos com a participação do Dr. Fabiano Góes. Ele vai entrar daqui a pouquinho e o nosso bate-papo ele tem por tema: a culpa da minha fraqueza é de quem? Será de quem é a culpa da minha fraqueza? Nós vamos descobrir isso, vamos nos atentar para isso nesse bate-papo. Olá, Mirineia, tá ok o áudio? O áudio tá saindo bem? Eu espero que sim. Aguardando aqui a entrada do Dr. Fabiano Góes, que vocês irão me ouvir chamá-lo de FG, as iniciais do seu nome. Os mais chegados se dirigem a ele dessa forma. Obrigada, Mirineia, pelo feedback. Áudio ok. O Instagram, ele está entregando, né? Notificando os seguidores aí sobre a live. E aí a gente precisa sempre de dar uns minutinhos para que isso ocorra. Espero que vocês estejam acompanhando aí a sequência de lives. Vamos chamar de uma série de lives a respeito desse projeto, meu projeto em artes visuais. Só fico meio descontente porque eu sou viciada em óculos e eu não sei ficar sem óculos e o ring light reflete na lente, fica muito estranho, fica meio zumbi. Mas enfim, isso é um detalhe. Deixa eu enviar aqui um convite para o Dr. Fabiano. Olá, FG. Enviei o convite para você. Não sei se você recebeu, se você quiser me enviar, eu aceito aqui. Olá, FG, recebeu o convite? Vou convidar novamente. Solicitar. Opa, deu certo. Pronto, deu certo. Só que eu acho que as nossas cabeças ficaram relativamente cortadas. Cortados, deixa eu ajustar aqui. Vamos lá, Estava vamos. falando que eu tenho um problema, eu não sei ficar, sou viciada em óculos e o ring light reflete nele. Baixar aqui, vou baixar aqui. Pronto. Eu acho que melhorou aqui. Olha, eu também. Como é que tu estás? Estou bem. E você, doutor Fabiano Góes, FG, querido? Acho que tu estás usando uma luz, eu estou vendo nos teus óculos. Eu deveria usar também, olha, fica tão legal. Ah, Reflete. eu estou aqui numa mesa.
ficar sem óculos e fica refletindo. Sim. Ah, Não, mas é legal. Eu estou numa mesa, e a mesa é relativamente grande, né? E aí eu até tenho a luminária, só que outro dia eu tentei fazer aqui e ela tem que ficar distante. A mesa é redonda, porque tem aqueles sistemazinhos de colocar comida na mesa e girar, né? Para não ter que levantar. E aí acaba sendo uma mesa grande demais. A luminária tem que ficar depois da mesa. Aí eu tentei ligar uma vez e ficou horrível. Só fez, não chegava até aqui, chegava somente na altura dos olhos e não criava uma deu olheira. certo. Então você vai ter que encontrar um outro recurso. Não, o recurso que eu encontrei foi não fazer aqui na mesa. Eu faço em outro Aham. lugar. A gente tem que se adaptar, afinal de contas, né? Exato. E a luz é um negócio muito importante para a imagem. O áudio tá bom? Tá numa altura legal? Eu estou te ouvindo, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu acho que tá legal. Ah, eu vou tentar falar mais alto, então, porque eu esqueci de pegar o foninho, detalhe. Mas, enfim. Bom, apresentando aqui, né, os seus seguidores, a maioria deles não me conhecem. Eu sou uma artista visual. Eu vi alguém perguntando qual o tema da live e vai ser a culpa da minha fraqueza é de quem? Mas antes, eu quero te agradecer, FG, por ter aceito esse meu convite. Para mim é um imenso prazer contar com a sua sabedoria para o meu projeto em artes visuais. E para os meus seguidores que não te conhecem, Dr. Fabiano Góes, ele é um grande, eu diria um gigante, especialista em comportamento e mente humana. E nós vamos bater esse papo aqui. O que acontece? Explicando um pouco sobre o meu projeto. Ele tem por título Quem Sou Eu, Onde Estou. Eu trato atualmente das questões de como a influência sociocultural ela pode, de fato, nos influenciar ou não. Eu levanto questões nesse sentido. E daí, a minha arte, no final, ela vai se tornar uma instalação fotográfica. Só que a minha arte, antes disso, ela é uma arte conceitual. Então, eu trato das ideias, eu trago conceitos, eu trago teorias, e para isso eu conto com especialistas para me ajudar a formular essas questões. E aí, para a gente iniciar esse bate-papo, FG, eu escutei, vi um vídeo seu. Você produz muito conteúdo, é impossível citar onde, mas certa vez eu ouvi você dizendo, fazendo uma analogia sobre o elefante amarrado pela cordinha. Porque os domadores pegam o elefante filhote, amarram uma cordinha no rabo dele e ele preso ali começa a obedecer os comandos. E ele cresce, né, se torna aquele monstro, né, exuberante, um elefante, toneladas, com todo o seu poder, a sua força. Porém, ele continua com uma cordinha amarrada. Ele se limita àquilo que seria apenas um fio para ele, né? Então, considerando a tal influência sociocultural, será que ela age do mesmo modo sobre as nossas vidas? Será que nós estamos amarrados por uma cordinha, por um fio, e não percebemos que existe muito mais além? A nossa mentalidade, ela não consegue expandir, não consegue olhar além daquele mundinho, daquele universo que nos pertence? Vamos lá, então. Bom, eu queria começar dizendo que o prazer é meu estar aqui. É certamente uma honra para mim.
E quanto à tua pergunta, se nós estamos amarrados, a resposta é sim. Inclusive, esta fábula, ela vem da tradição ayurvédica, e o propósito é exatamente dizer isto, que nós estamos amarrados através de condicionamentos e que esta amarração tem duas consequências. A primeira delas é a consequência de nós não conhecermos a nossa própria força. Então, o elefante que cresce em toneladas, ele poderia romper, né, qualquer corda. No entanto, ele desconhece a si mesmo e o potencial que ele possui. Por isso, ele fica preso por uma coisa que é muito menor. Isto significa, em termos de vida humana, que nós somos bem maiores do que as coisas que nos acorrentam e vivemos uma vida presa em determinada circunscrição, atados a uma corda, seja de valores, de compreensão da realidade, e não vamos longe. Chega um momento que tanto faz quem colocou essa corda, ficar culpando, responsabilizando, não faz diferença alguma. Sabe aquela historinha assim, meu pai, minha mãe, essa frescura toda, não leva a lugar nenhum, né? Aí, tá, que diferença faz? Vocês vão ver o seguinte, que as pessoas que fazem isso, elas já determinaram quem é o culpado da sua tragédia e infelicidade, mas aquilo não as faz avançar. Aí o indivíduo se restringe a ficar o tempo todo dizendo: meu pai é porque eu tive uma vida, meu pai me abandonou, foi ruim, seja lá o que for, né? E dali ele não sai. Vai ficando até pior, porque além de tudo ainda fica chato. Agora, a segunda consequência é a adulteração da nossa percepção da realidade. Então, nós não vamos sair de onde estamos porque nós não temos uma percepção correta exatamente do que tá acontecendo. Então, se eu não sei o que existe, e se eu sequer sou capaz de perceber que eu estou preso, como é que eu vou me libertar? Isso é uma tarefa praticamente impossível. E é nesse ponto que a gente precisa de ajuda, e você é um grande nome nesse quesito, né? De poder fazer a gente ampliar o nosso olhar, ampliar a nossa mentalidade e sair do lugar comum. Eu achei bastante interessante esse segundo ponto que você tocou, FG. E aí, então eu tenho assim, outra questão. Em certa medida, nós somos fantoches do mundo ou não? Nós somos fantoches do quê? Do outro ou do mundo? Não entendi. Nós somos fantoches do mundo, das coisas, dos outros, da sociedade. Sim, aquele que não cresce em poder, ele se restringe a ser um mero fantoche. Então, não é que o outro seja forte, opressor e poderoso. Muitas vezes não passa de um fraco e desequilibrado também, só que é menos. Aí, no final das contas, fica uma disputa entre não exatamente quem é o mais forte, mas quem é o menos fraco. O menos fraco funciona como se fosse o mais forte para alguém. Ele se lança contra aquele que é ainda mais fraco do que ele. Então, quando nós somos o mais fraco do grupo, nós estamos bastante vulneráveis e sujeitos a uma série de perigos. Nós não seremos os donos da nossa própria vontade, e a vontade, ela não vive sem ter um dono. Então, se eu deixo de ser o dono da minha própria vontade, alguém assume este papel. Uma outra pessoa vai mandar em mim. Por quê? Porque ela tem um poder muito grande? Não, porque eu concedo poder a ela. Eu transfiro a autoridade que deveria ser minha para outro alguém. E, claro, se eu estou autorizando alguém a mandar em mim, vai valer o que essa pessoa quiser. Logo, eu serei fantoche, sem dúvida alguma. Então, nós temos uma sociedade humana repleta de fantoches por todos os lados. Esse é o problema. E aí, então, eu acho que o ponto mais negativo disso é que a maioria fraca ela acaba comandando, ela acaba influenciando
e formando uma sociedade cada vez mais fraca. Se percebeu o seguinte, que não havendo força na pessoa, haveria força no volume de pessoas, na quantidade de pessoas, na regimentação. Então, esta é uma ideia que já foi traçada, inclusive, por vários pensadores, inclusive alguns dizem que este seria o próprio fundamento de construção da sociedade humana. Como as pessoas se reconheciam como fracas, elas se uniam num coletivo regido por leis, chamado sociedade, e a partir dali estariam mais protegidas. Então, a grande força, ela é compreendida como existindo na combinação, na convivência entre pessoas. E aí todo o nosso sistema de convivência se pauta nessa compreensão. E aí sim, né, quanto mais pessoas aderem, quanto mais pessoas se reúnem em torno de uma mesma convicção, uma mesma ideia, mais aquela ideia se torna forte. A ideia, inclusive, transcende as pessoas que a defendem. Aquela ideia, aquela visão, aquele modelo de realidade, aquela compreensão, vai se tornando mais forte. E se é a visão, a compreensão dos fracos, sem dúvida alguma, essa visão vai se impondo e replicando, vai fazendo gente cada vez mais fraca. Esta é a grande diferença entre Nietzsche e Marx. Então, Marx acreditava que o mais forte era o necessário opressor do mais fraco. E que, através de vários instrumentos, ele impunha a sua força sobre o outro. E Nietzsche diz que não, o mais fraco ele não precisa de um opressor, de maneira alguma. Ele cai pelo simples fato de ter abandonado a sua força. Aí ele segue o caminho da fraqueza e, pior, ele começa a enobrecer a própria fraqueza, dizer que aquilo é bonito, é legal, a transformar a sua queda em um valor de vida. E, enfim, aquilo vira uma grande crença, uma grande ideologia. E esta ideologia, a ideologia dos mais fracos, ela é repassada como uma espécie assim, de cultura de fraqueza, que nós somos alvo dela desde que nós nascemos. Nós somos educados para sermos fracos, para abrir mão da nossa força, inclusive para acreditar que força é uma coisa ruim. Todos os conceitos ligados à força, eles são tidos como conceitos assim, de um valor moral menor. Isto é o que Nietzsche chamou de transvaloração, de mudança nos valores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para finalizar. Se nós pensarmos em superioridade, o conceito de superioridade. O conceito de superioridade é visto como uma coisa ruim. Se uma pessoa, o que diz assim, nós não podemos achar que uma pessoa é superior a outra. Isto é ruim, ninguém é superior, porque todos têm seus defeitos e suas qualidades. E quem advoga, quem pensa assim, presume que não dá para fazer um cálculo de superioridade, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidades. Só que quando nós medimos, dá sim. Apesar de eu tenho defeitos, tu tens defeitos, outras pessoas têm defeitos, mas de repente a quantidade de defeitos que nós temos é menor do que a de outras pessoas, ou mesmo a qualidade dos nossos defeitos é menor, digamos assim. Se nós dois somos inseguros, mas outras pessoas ali são violentas, elas são agressivas. Quem é que é pior? Aquele que é simplesmente inseguro, que está lutando contra a sua própria insegurança, ou aquela pessoa que pratica violência contra outras? Na minha opinião, o que pratica violência, sem dúvida alguma, está em um grau de desequilíbrio maior. Então, tudo pode dizer o seguinte, que quando nós medimos, é possível, sim, decretar quem é que está acima do outro, mas isso é tido como algo assim ruim, indevido. Por quê? Porque é um conceito de força. E tudo aquilo que é ligado à força é tido como não nobre. E tudo aquilo que é ligado à fraqueza é visto como mais elevado. Interessante. Então, essa cultura da fraqueza, esse modelo de ser fraco,
né? Uma sociedade pautada na fraqueza, embora ela não tenha consciência disso, a maior parte das pessoas não tem consciência disso, de que vive uma cultura da fraqueza. Isso interfere diretamente nas nossas vidas enquanto indivíduo. E isso gera indivíduos frustrados, FG? Sim, o fraco é impotente, ele não consegue absolutamente nada. E aí ele vai ter resultados ruins em todos os setores da vida dele. Ele vai ser mais pobre, não vai ser bem sucedido. E não quer dizer que ele não tenha algumas qualidades. Por exemplo, um cara no campo profissional, ele pode ter o talento dele, ele pode ter minimamente se qualificado, e, enfim, né? Ele tem algumas coisas. Só que ele entra com a visão de fraqueza. E aí ele nunca sobe, ele nunca se destaca. Ele pode trabalhar num local e tecnicamente ele ser muito bom, mas ele acaba sendo servo de outros, de colegas de trabalho. Tudo recai sobre ele. Ele que fica com as obrigações, os outros ficam com a glória, e enfim. Né? Ele trabalha mais do que os outros, o chefe diz que só pode confiar nele e acaba jogando mais trabalho para cima dele. Ele não tem tempo para si, enfim, ele fica como um grande capacho de tudo e de todos, mesmo que ele seja bom, mesmo que ele tenha buscado se qualificar. Vê como o negócio é complicado. Então, esta pessoa, ela não triunfa. Ela pensa que está fazendo tudo certinho, ela está estudando, está se esforçando, está se disciplinando, mas quando ela vê os resultados, ela não tem triunfo algum. É óbvio que com o tempo, ela fica frustrada. Ela tenta encontrar consolo, dizendo que o problema está na sociedade, no sistema social, na corrupção, seja lá no que for, e não nele. Né? Só que a sociedade é o conjunto de pessoas defeituosas. Então, quando alguém diz assim que o problema está na sociedade, essa pessoa ela está querendo se presumir superior. E olha que geralmente essa pessoa é aquela que diz que superioridade é uma coisa ruim. Mas se ela diz assim, o problema está na sociedade, ou seja, o problema está em todo o restante, eu sou certo, estou fazendo tudo adequadamente, mas o restante, né, está equivocado, o restante não tem os gloriosos valores que eu possuo. Isso aí é terrível. Este indivíduo só soma frustrações, só soma derrotas e fica cada vez mais e mais infeliz. Mas isto não apenas no campo profissional, em todos os campos. No campo sentimental, no campo amoroso, a pessoa se torna capaz da família, por exemplo, empregado dos irmãos, explorado pelos pais, explorador dos filhos, seja lá o que for. No terreno das emoções, ela sempre encontra relações conturbadas e, enfim, isto é a consequência lógica da sua própria fraqueza. Nada de bom vem da fraqueza. Nada de bom vem da fraqueza. Não, nada. Então, Nada. então, FG, a gente não pode considerar que o mundo ele é injusto. A gente não deve fazer essa consideração. O que ocorre, pelo que eu percebo na sua linha de raciocínio, é que nós somos descompromissados de nós mesmos. Talvez por aquela cordinha que a gente começou nossa conversa lá no início, né? Estamos amarrados pelos modelos sociais, a nossa consciência, ela não consegue se expandir, ir além daquilo que a gente sempre enxergou, de acordo com as nossas crenças, né? Então, nós nos tornamos seres descompromissados de nós mesmos a partir disso. O mundo ele é justíssimo. Se é uma coisa que não existe no mundo, é a injustiça, porque ele é fiel às suas próprias regras. O mundo tem regras como se fossem assim, leis naturais. E ele as segue insoluvelmente. Então, não se pode conferir ao mundo de maneira alguma o status de injustiça. Qual é o problema? Às vezes nós percebemos que tem algum descompasso e
taxamos isso de injustiça. O problema é que a justiça natural muitas vezes não se compactua com a nossa justiça pessoal, que está alinhada com a visão de fraqueza. Aí dá uma, né, descompensação. Nós entendemos muitas vezes que justiça tem a ver com a implementação dos nossos direitos, aqueles direitos que foram positivados, por exemplo, né? Aí se os direitos eles forem implementados a qualquer custo, isso é justiça, se não forem, não é, e assim vai. Por exemplo, tu és artista, tu és artista. Muitas vezes na arte, a arte ela é regida por uma visão marxista, sem que o artista saiba, sem que ele perceba. Nenhum artista diz assim, a minha arte é marxista, eu sou marxista, mas tem um modelo de pensamento por trás daquilo ali. Eu já vi muitos artistas fazerem um trabalho e dizerem algo assim na hora de vender, né? Isso aqui é caro porque me deu trabalho demais. Eu tive que trabalhar muito, tive que gastar muito tempo, muita energia, então deve valer mais isso daqui. Sei lá, esse quadro aqui eu levei 3 anos fazendo. Tá? Então, como é que eu vou... São 3 anos do meu tempo, do meu trabalho, como é que eu vou vender por um preço pequeno? Então, o cara se pauta no modelo de mundo que é completamente marxista, que ele entende que valor está alinhado com o tanto de trabalho, só que valor está alinhado com o tanto de interesse que o outro tem. Tanto é que nós vemos aí na arte um cara que fez um rabisco qualquer, em pouquíssimo tempo aquilo valeu milhões, e o outro passou uma vida inteira trabalhando em cima de alguma coisa, não vale nada, porque a justiça mesmo é o interesse, nós temos o direito de seguir os nossos interesses. Aí o artista, que eu estou citando o artista, mas pode ser qualquer pessoa, aquele que ficou um tempão trabalhando e vê que as pessoas não valorizam, o que ele entende? Que aquilo é uma injustiça. Só que não é injustiça, ele é que está pensando incorretamente, ele que não está criando as estratégias corretas, ele que não está compreendendo como é que o sistema ele se dá, os parâmetros dele é que estão equivocados. Se ele agisse da maneira mais estratégica, certamente encontraria o que ele entende como sendo a justiça para si. Então é uma questão mesmo de mentalidade e de crenças que se liga diretamente àquilo que você disse, né? A cultura da fraqueza. O fraco, ele não pode ir longe, de fato, né? Então, eu acho que isso que você colocou se liga a isso, né? O mundo não é injusto, é a crença da pessoa, do profissional, da mãe, do pai, do filho, seja lá do que for, é que molda a sua vida, é que faz ele ir mais além ou ficar ali dentro da média, dentro do senso comum. Então, nós temos que parar com isso de dizer que a culpa é do outro, a culpa da minha fraqueza não é do outro, né, FG? Exatamente. O outro, no máximo, ele pode se aproveitar. Ele pode se aproveitar. Então, vê-se isso muito claramente em negociações. E quando alguém tem uma negociação que lhe foi desfavorável, o impulso mais natural é de ter raiva e responsabilizar aquela pessoa que está mais próxima. Infelizmente, os afetos eles são assim, eles precisam de destinatários, de objeto de descarga das tensões emocionais, e aqueles que estão mais próximos são, né, exatamente o alvo escolhido. Vê-se isso nas relações mais próximas. Quando tu tens intimidade com alguém, é mais fácil tratar essa pessoa mal, descarregar as tuas frustrações em cima dela. Né? Você tem intimidade. Uma pessoa que está mais distante, onde não há intimidade, aí tem uma reserva, um cuidado. Parece injusto isso, né? Nós tratamos mal aqueles que são os mais próximos, aqueles que estão ligados afetivamente, e tratamos bem, tendemos a tratar bem, ou pelo menos, né, evitar distratos aqueles que estão mais distantes. Mas a verdade, isso faz parte da norma da coisa.
Mas voltando ao exemplo, quando uma negociação, digamos que tu tenhas um carro e tu estás precisando de dinheiro. Teu carro, ele normalmente custaria, sei lá, 120 mil. Se tu estás precisando de dinheiro, está precisando de dinheiro, eu posso te dizer, olha, eu não tenho 120 mil, mas eu tenho 75, quase a metade do preço. Tu queres? Aí tu podes assim, tentar negociar. Ah, eu posso aceitar, mas depois tu complementas. Eu digo, não, eu não tenho dinheiro, eu não quero. Enfim, o que eu posso te dar é esses 75. Se tu estiveres muito desesperada, muito fraca, tu acabas aceitando. Tu perdeste. E o que aconteceu? Eu fui o causador do teu mal? Não, eu apenas vi ali uma oportunidade. Parece perverso pra caramba, mas não é. Eu não fui quem provocou o teu mal. O teu mal, nesse caso aí, foi provocado pela tua própria fraqueza, porque tu tiveste uma desorganização financeira e, enfim, tu tiveste que te desfazer do teu patrimônio, e, sem dúvida alguma houve uma perda, mas o causador não fui eu. Só que o que acontece? Aí tu saíste dali. Logo, logo vem alguém e vai dizer, pô, esse cara te explorou, esse cara te enganou, esse cara te usou, esse cara... E é óbvio que tu ficarás com raiva como se a responsabilidade fosse minha. O que a pessoa não percebe é que ela só estava naquela situação porque ela se pôs. Este que é o grande problema. Nós nunca resolvemos, a tendência é não se resolver aquilo que não se percebe. O indivíduo não percebe que ele se colocou numa situação de vulnerabilidade que o obrigou a se desfazer de uma coisa que tinha valor, por exemplo. Sim. Então tá aí a limitação da cordinha mais uma vez, né? A nossa Exatamente. mentalidade restrita nos impede de enxergar coisas simples até, né? Nós preferimos nos colocar na posição de fracos mesmo, de vítimas, né? Ah, o outro foi injusto, o mundo é injusto, a política é injusta, porque temos uma limitação, não sei se eu posso chamar de mental, né? Mas as nossas crenças, elas não nos deixam enxergar justamente isso. Nós não somos práticos, né, FG? A fraqueza, ela tem alguns ganhos. Isso em psicanálise, algumas vezes, foi chamado de ganhos secundários. Aparentemente, a pessoa está sofrendo, mas numa instância posterior, tem algum resultado que lhe é positivo, ainda que inconscientemente. Mas, assim, nós nem precisamos alcançar a esfera inconsciente. Dá para dizer que a fraqueza, ela tem muitos ganhos. Por exemplo, o mais fraco, ele consegue direitos. Esses direitos são vistos como vias de compensação. Se eu não tenho os recursos próprios, né, alguns direitos serão concedidos para me proteger, para buscar a justiça, a equanimidade, aquelas coisas que acabam alegando, e no meu entendimento não se trata disso. Outra coisa que o mais fraco consegue é consolo, né? É a caridade do outro, é o consolo. E isso é compreendido como afetividade. Se tu estás mal e alguém vem te consolar, porque está com pena de ti, essa pessoa veio te consolar, atraída pela tua própria fraqueza, é como se fosse assim um urubu. No fundo é isso, parece lindo, né? Mas é como se fosse um urubu atraído pela carne podre, por aquilo que não presta. Mas é a fraqueza da pessoa que se atrai pela fraqueza do outro que está sofrendo naquele momento. Bom, quem recebe o consolo, o amparo, se sente acolhido, sente que tem ali um afeto, logo tem um ganho afetivo. Aí o mais fraco, que tem esses consolos aí, esses ganhos, que são consolo, às vezes um sistema de direito e outras coisinhas mais, ele acaba se acostumando a uma espécie de mendicância, né, que é viver com os restos, viver com um pouco. Eu tenho danos, mas eu sou consolado. Eu tenho amigos, amigos que me ouvem, amigos que me dizem coisas, amigos com quem eu posso contar na hora da destruição, na hora da queda. Olha, o que a pessoa não nota
é que ela vive pela perspectiva da queda. De alguma maneira, ela tem a expectativa da queda, ela sabe que ela vai cair. Mas ela tem o consolo de entender que quando cair, mas tantas vezes que ela vai cair, terá amigos ali para lhe estender a mão, né? Para, enfim, ficar com ela durante esse processo. Então, isso é se acostumar, é começar a gostar, a ter certo prazer, a ter até um fetiche com o sofrimento. No entanto, parece a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque nós temos toda uma sociedade humana que acolheu isso como um sistema de valores. E quem está mergulhado não consegue compreender, não consegue quebrar essa corda. Aliás, a pessoa luta pelo direito de permanecer presa. Para finalizar essa resposta aqui, as minhas respostas são longas pra caramba, eu noto que quando eu acabo não sabia o que dizer, porque ficou tanto tempo falando aqui. Tá Mas, ótimo. enfim, para finalizar, tem aquela história de Platão, aquela famosa alegoria de Platão dos caras que estavam dentro da caverna. E aí, um sai da caverna e volta para buscar os irmãos que ainda estavam acorrentados lá. O que acontece? Esses irmãos, eles brigam, lutam pelo direito de permanecer acorrentados. Eles matam, inclusive, o cara que foi resgatá-los ali. Eles lutam pelo direito de ficar dentro da caverna. Então, isso reflete muito bem como é que é a vida humana. Nós vamos perceber isso. Pessoas lutando, pessoas que se sentem insultadas, pessoas que podem ouvir uma live como essa e ficar com raiva, inclusive, né? Ouvir e dizer assim, isso é um absurdo, sei lá, considerar desumano. As pessoas vão brigar e vão brigar violentamente para permanecer escravas. Tem até uma beleza nisso aí. FG, isso é fortíssimo. Porque olha só, quando eu escolhi esse título para a live, a culpa da minha fraqueza é de quem? Eu pensei nisso. Eu pensei, nossa, isso aqui pode repelir muita gente. Mas eu pensei, esse é o meu projeto. E mesmo que eu esteja, talvez, sendo pesado, é justamente isso que eu proponho dentro do meu projeto de arte. Eu quero tocar as pessoas, aqueles que se Faminto. são terra fértil, que desejam mudar. Então, eu não titubeei e coloquei justamente aí. De comportamento, né? Tá falhando. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, você me ouve? Agora? Tá, tá falhando. Tá tudo normal para ti aí, né? Para mim, tu estás. Tá, Para tá os outros, normal. para quem está nos assistindo, tá tudo normal? Porque quando eu estava te ouvindo, tava. Agora tu desapareceu totalmente para mim. Tá Travou parecendo aqui. embaçada. E você apareceu Enfim. embaçado para mim também. Estão Ai, ouvindo? ai, ai. Estão ouvindo? Ó, tá dizendo que tá Falhando? falhando. Eu tô embaçado para ti? É isso. Para mim você está embaçado. Quem é que tá embaçado aqui dos dois, gente? Vocês estão olhando aí de fora, quem? Pra gente saber qual a internet está com problema. Sou Eu eu? São os dois. Os dois. Eu tô aqui com o Wi-Fi e com o 4G. Normalizou? Você me escuta? Eu, pelo menos, estou dizendo que a minha parte está normal. Eu acho que a Silvia gosta de mim, né? Ela está me defendendo. Não, com a FG está tudo. FG Não, está não, tudo normal. O problema não é dele. Deixa eu ver aqui, vou ver se eu tenho outra internet aqui, vou mudar.